Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor neste momento, eu farei a leitura do capítulo 3 de Filipenses até o primeiro versículo do capítulo 4. Filipenses 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 1. Ouça atentamente Deus nos falar pela sua palavra assim. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Amém. Ó Deus de graça e misericórdia, perante Ti estamos reunidos como Teu povo, ansiosos por ouvir o Senhor nos falar ao coração. E somos incapazes de compreender a Sua palavra por nós mesmos, as maravilhas da sua lei, o seu precioso evangelho, e nós, em nossa limitação, por sermos pecadores e frágeis, criaturas tuas, nós somos incapazes de compreender por nós mesmos. Mas te louvamos porque podemos nessa hora contar com a iluminação do teu Espírito, nos iluminando a mente para entender, abrindo os nossos olhos para ver na sua palavra o que o Senhor quer nos mostrar e na nossa vida como devemos viver, abrindo-nos o coração para ouvirmos a sua voz e preparando-nos também o coração, de maneira que encontre a sua palavra terreno fértil nele. Rogamos que o Senhor fale conosco, transforme o seu povo e que correspondamos com a vida ao que o Senhor nos falará nessa noite. E em Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, essa é a 5ª mensagem, como eu disse, da série em Filipenses. E essa série que foi intitulada A Alegria de Viver em Cristo.
E nós temos visto como eu e você podemos experimentar a verdadeira alegria em Cristo Jesus, mesmo em meio a circunstâncias tão diversas e adversas que nós enfrentamos. Mesmo quando nós passamos pelo sofrimento, como o apóstolo Paulo estava passando aqui, falando preso, algemado, sem poder estar com seus irmãos, como nós temos o privilégio de estar aqui nessa noite, ele pôde dizer para os seus irmãos se alegrarem com ele. Não somente ele experimentou desta alegria, mas ele contagiou outros com essa alegria por meio desta carta que escreveu. E como que é possível eu e você experimentarmos a verdadeira alegria cristã, prometida aos que são seguidores de Jesus, sabendo que, como vimos na primeira mensagem, Deus ainda não acabou com você. A obra que Cristo começou na sua vida, Ele vai completar até o dia do seu retorno. Devemos ser lembrados também que o Evangelho não chegou até nós somente para nos converter dos nossos maus caminhos, mas ele continua avançando na nossa vida, no nosso coração e no mundo ao nosso redor. Nós encontramos neste Evangelho o segredo e o fundamento da alegria, que é termos a mente de Cristo, é termos a mesma disposição que houve também em Cristo Jesus. E nós desfrutamos dessa alegria não quando nós conseguimos realizar as nossas vontades, mas quando deixamos de viver para nós mesmos. Deixamos de trabalhar para os nossos próprios interesses, de se preocupar muito conosco mesmo. E quando aprendemos a nos sujeitar uns aos outros em Cristo Jesus. E somos estimulados também por este Evangelho, nessa disposição em Cristo, e como Ele que se sujeitou a se humilhar e descer até nós, obedecer em nosso lugar e ser obediente até a morte de cruz, nós somos estimulados ao crescimento. E a esperança que temos em Cristo à medida que nós crescermos em maturidade da fé, ou seja, nos tornarmos mais parecidos com Cristo, nós refletiremos no mundo a sua luz. E é uma bênção que Deus nos dá quando Ele coloca luzeiros ao nosso redor. Nós somos luzeiros também. Mas Ele coloca pessoas como Timóteo. Não estou falando de mim. Espero que também. Como Timóteo, que acompanhava Paulo nas suas viagens e a quem ele escreveu. Epafrodito e o próprio apóstolo Paulo. Deus coloca servos dele que brilham neste mundo pelo seu testemunho, e ao nosso redor isso deve ser reconhecido dentro da igreja e que nos ajuda a contemplar quem é o nosso Deus, quem é o Senhor Jesus, e nos ajuda assim a nos tornar mais parecidos com Ele. Mas, meus irmãos, enquanto eu e você esperamos Deus completar a sua obra em nós, enquanto você cresce e amadurece, enquanto Deus usa as circunstâncias para impulsionar o seu crescimento, e quando Ele usa os meios de graça que Ele dá para te alimentar e te fazer crescer e te ensinar a viver por modo digno do Evangelho, você tem um sério problema de memória, em que facilmente perde de vista a razão da sua alegria e esperança. Não é verdade? Que as dificuldades nos ofuscam o olhar e a gente perde de vista e deixa de experimentar a verdadeira alegria e a esperança em Cristo Jesus. Na verdade, que estamos envolvidos com tantas coisas no nosso dia a dia, em que deixamos de considerar qual é a razão da esperança e da alegria que há em nós. Nós somos pecadores, somos assim. Nós vivemos num mundo caído, quebrado, rodeados por pecadores, de maneira que eu e você precisamos ser lembrados de quem nós somos, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. E essa necessidade de sermos lembrados, mais uma vez, é expressa no primeiro versículo deste capítulo 3, quando o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Não importam quais circunstâncias você esteja vivendo na sua vida hoje. A ordem de Deus, por causa de Cristo, é: alegre-se no Senhor. Você tem motivos para alegrar-se nele, se você está de fato vivendo em Cristo Jesus. Não importa quantas vezes você já ouviu o Evangelho.
ou o quanto você julgue conhecer este bendito evangelho, você precisa ser lembrado mais e mais vezes, com frequência e constância, sobre onde deve estar a sua confiança, sobre o propósito da sua própria vida e sobre o seu destino final. Porque senão você viverá neste mundo perdido, sem se lembrar quem você é, onde você está e para onde você vai. Você viverá desnorteado, e como alguém perdido assim pode alegrar-se no Senhor. Por isso hoje, à luz dessa passagem de Filipenses 3 até o versículo 1 do capítulo 4, nós veremos sobre este tema. Perguntas que são recorrentes, que vez por outra aparecem de alguma maneira diante de nós. Quem sou eu? Onde estou? E para onde vou? Nós veremos então este capítulo 3 de Filipenses com este tema. Falaremos sobre isso. Quem sou eu? Onde estou? E para onde vou? E eu quero ver em três partes com os irmãos. A primeira está até o versículo 11. Nós já lemos o versículo 1. E do versículo 2 a 11 é uma pergunta a você. Quem você pensa que é? Para respondermos a pergunta do tema, quem eu sou, eu quero fazer essa pergunta: quem você pensa que é? E no versículo 2 e 3 nós lemos o apóstolo Paulo dizer o seguinte, do capítulo 3: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A exortação do apóstolo Paulo é, à luz do primeiro versículo, que você se alegre no Senhor, mas que tenha muito cuidado. E o apóstolo Paulo começa com esse alerta muito enfático: tenha muito cuidado. Viu, crianças? Acautelai-vos a isso, tenham muito cuidado. E há alguns termos estranhos aqui. A quem ele está chamando de cães? Naquele contexto, os cães eram bem diferentes do que nós chamamos hoje. Hoje nós estamos entre o amor aos pets, meio exagerado muitas vezes, e por outro lado, pode soar quase como um xingamento, né? Seu cachorro, alguma coisa dessa natureza. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com essa expressão forte aqui? Tomem cuidado com os cães. Você quer alegrar-se no Senhor? Tome cuidado com os cães, com os maus obreiros e com a falsa circuncisão. O que isso significa? Os cães eram uma expressão que era atribuída pelo contexto, não era um xingamento, mas era atribuída ao contexto, aos gentios, ou aqueles judaizantes, aqueles que se apegavam à tradição judaica, no contexto da expressão da fé da igreja também. Os maus obreiros eram aqueles que aparentemente estavam no lugar onde deveriam fazer o bem, como no meio da igreja, mas as suas obras eram más. Eles faziam o que era mal. E a falsa circuncisão? Eram aqueles que exigiam a circuncisão para a salvação. Então, este alerta do versículo 2, o apóstolo Paulo está dizendo: cuidado com todo tipo de pecador que confia muito em si mesmo e naquilo que fazem por si mesmos. Tome cuidado com aqueles que estão ao redor de vocês, que chamam muita atenção para si, que querem colocar em evidência o que fazem e que confiam muito em si, inclusive para garantir a própria salvação. E havia pessoas naquele tempo, dentro da igreja, que achavam que crer em Cristo acabava não sendo suficiente, precisava ter alguma coisa. Não foi só o jovem rico que julgava cumprir toda a lei, e ele até conseguiria fazer algo a mais para garantir um lugar no céu. Alguns naquela época pensavam que os crentes deveriam assumir certas práticas religiosas para que pudessem, de fato, fazer parte do povo de Deus, como a circuncisão. Se alguém não for circuncidado, pode ser salvo? Para muitos lá, não. Se alguém não for batizado, pode ser salvo? Para muitos daquele tempo e de hoje também, não. E quantas outras práticas parecem ser atribuídas à salvação, ou que contribuem de alguma maneira para garantir a aceitação de Deus? Se você não deixar essa prática de vida, Deus não vai te aceitar.
É verdade que isso continua presente em nossos dias? Não é? Alguns usos, costumes, pessoas que eventualmente se aproximam de nós e a gente quer colocar uma exigência por causa de um costume nosso, algo que não está ligado à salvação, embora possa ser necessário ser revisto para uma vida santa diante de Deus, mas não como uma garantia de salvação. E o apóstolo Paulo repudiou essa ideia, falando que a verdadeira circuncisão eram daqueles que não fisicamente passavam por ela. Mas como ele diz em outros lugares também, o verdadeiro israelita, a verdadeira circuncisão é aquele que é regenerado no seu coração pelo Espírito Santo. Aquela circuncisão, a regeneração que faz com que inimigos de Deus tornem-se seus filhos. Que aqueles que eram contra Deus passem a ser seus adoradores. Aqueles que antes pecadores, preocupados consigo mesmos, gloriem-se em Cristo e não na sua própria autossuficiência e capacidade pessoal. E as palavras de Paulo, meus irmãos, não eram sem razão. Porque condicionar a salvação a certas práticas que poderíamos chamar de religiosas, a costumes que tenhamos no nosso contexto, era como dizer que Jesus veio ao mundo para oferecer um remédio, dar aquele empurrãozinho inicial para a conversão, mas você tem que fazer a sua parte. É como se dissessem que Cristo não era suficiente. Cristo fez parte e cabe a você fazer os outros 50% para que você seja aceito perante Deus. Sem esses requisitos, sem atender a este padrão, né? Num currículo, você não poderá ser aceito nem receber uma vaga no céu. Meus irmãos, se fosse assim, onde estaria o Evangelho? Onde estaria a nossa suficiência em Cristo? E onde estaria a razão para a alegria? Será que hoje ainda há quem pense assim? É claro que sim. Eu não estou falando de outros. Eu estou falando de você. Em que medida você confia em si mesmo para se justificar? Ao invés de confessar o pecado, você encontra desculpas. Ou transfere a responsabilidade para alguém. Isso é uma tentativa de se auto-justificar. Facilmente nós nos apegamos a certas práticas religiosas e ao legalismo com aquela aparência de santidade como se fôssemos mais aceitos por Deus por causa disso. Se você tivesse que fazer como as crianças estão fazendo, um currículo eclesiástico, do que você já fez na igreja e do que você já fez ao Senhor Jesus, o que você colocaria neste currículo? Você colocaria talvez um histórico da sua conversão logo de início. Colocaria a sua formação, não só escolar, mas eclesiástica. Como que você foi recebendo o ensino da palavra até o dia de hoje. Você faria uma lista dos seus dons espirituais, dos seus talentos e habilidades, dos serviços prestados, incontáveis serviços prestados nos muitos anos de vida de igreja. Você colocaria a sua experiência religiosa, no sentido de cargos que você já assumiu no contexto também da igreja. Quantas pessoas você já evangelizou? Nessa época nós temos congressos, relatórios, estatísticas, e algumas coisas são incentivadas a pensarmos do que nós temos feito. Certamente você consideraria tudo isso como de muito valor no seu currículo, não é? Olha só que currículo eu tenho. Invejável, né? Colocaria num quadro, talvez. Não é difícil você considerar o que você faz como uma segurança que você tem na sua salvação, não é? Você tem certeza da sua salvação? O que você responderia a essa questão? Muitas vezes, o que você já fez e o que comprova, como se isso fosse a segurança da sua salvação, como se isso te tornasse mais aceitável que os outros para uma vaga no céu. O que disse o apóstolo Paulo a respeito disso? Cuidado com quem pensa assim. Cuidado com quem confia em si mesmo naquilo que faz e que julga fazer coisas para ser mais aceitável a Deus. Cuidado com aqueles que valorizam demais o seu currículo.
E como ele diz isso aqui? Apresentando o seu currículo, que era invejável. Veja comigo a partir do versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O apóstolo Paulo está sendo orgulhoso e arrogante aqui? De jeito nenhum. Ele está dizendo, meus irmãos amados, queridos, saudosos. Ele é muito carinhoso com os filipenses. Se fosse para confiar em si mesmo, eu teria também condições. Eu não estou falando como alguém que é patético na vida cristã, que não tem nada a oferecer e fica acusando os outros. Se fosse para confiar na carne, eu estaria em melhor posição e eu quero dizer a vocês o valor que isso tem perante Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 5. Olha o currículo dele. Circuncidado ao 8º dia, como a lei prescrevia, da linhagem de Israel, era um israelita raiz aos olhos humanos. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, a classe mais rigorosa do cumprimento da lei, era um fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Não tinha o que dizer do apóstolo Paulo. Aos olhos humanos, se tivesse alguém para se gloriar no seu currículo, nas suas qualificações, na sua formação, na sua experiência e influência, ele seria esta pessoa. Ele tinha aos 21 anos de idade o equivalente a 2 pós-doutorados. Aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele recebeu carta com autorização para perseguir a igreja. Era alguém respeitado, de influência nesse meio. Mas o que ele diz? O currículo dele não acaba por aqui. E eu espero que o seu também não. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Tudo que era lucro para quem confiaria na carne, todos gostariam de ter este currículo do apóstolo Paulo. Se fosse tão importante assim, o que a pessoa fizesse, a influência, o status em que chegou. Ele tinha conhecimento. Ele era alguém extremamente capacitado. Ele tinha feito muitas obras que os judeus consideravam preciosas aos olhos humanos. Mas tudo isso se tornou perda. O que ele chama de refúgio. Há versões que traduzem como lixo. E a expressão lá no grego é esterco. As minhas maiores e melhores obras eu considerei como lixo, como esterco, por causa de Cristo. Desde o dia que eu encontrei com Cristo, ou ele me encontrou na estrada para Damasco, o apóstolo Paulo diria, eu passei a considerar tudo como perda. Tudo que de melhor eu poderia oferecer, o meu padrão de justiça, de obediência ao Senhor, isso ele passou a ver como o quê? Como diz lá em Isaías, como trapo de imundícia, como tecido que era usado como absorvente no período da menstruação pelas mulheres. Ele entendeu que não era o seu currículo, a sua linhagem, o seu conhecimento da lei, o rigor em cumprir com obediência o que Deus exigia, o seu zelo para com as coisas de Deus, a sua prática religiosa que poderia salvá-lo. E, meus irmãos, muitas vezes nós achamos que por causa disso estamos seguros. Eu sou presbiteriano desde que eu nasci. Nasci na igreja. Quem é filho de pastor pode até dizer que pelo menos uma vez na vida já foi esquecido na igreja pelo pai pastor. Os meus ainda não, mas vai chegar a hora. Eu fui batizado como se espera. Eu professei minha fé. Eu fui presidente da UCP, da UPA, da UMP. O reverendo Alceu fala que só da SAF ele não foi, mas o resto ele participou de cada fase da igreja, vindo a ser talvez um oficial de igreja, estando envolvido no serviço ao Senhor
Mas, meus irmãos, isso não pode nem de perto nos salvar, nem nos dar segurança na salvação. O que nos dá segurança na salvação? O que define quem nós somos e que não pode faltar no seu currículo? É ser encontrado em Cristo. E por meio da fé, ser salvo por Ele. Por isso não havia nada mais importante para o apóstolo Paulo do que conhecer a Cristo, sofrer por amor de Cristo e ter esperança nele na vida e na morte. E eu pergunto a você, mais uma vez, quem você pensa que é? Em qual sentido? Como seria o seu currículo de vida cristã? A sua perspectiva de quem você é seria limitada ao que está nos versículos 4 ao 6? Vangloriando-se do que tem feito, do que tem produzido, das suas realizações, da segurança por meio das obras que será salvo? Meu irmão, minha irmã, você só poderá se alegrar no Senhor quando a sua resposta a essa pergunta, quem você pensa que é, for respondida por: eu sou um servo de Cristo, amado e salvo pelo que Ele fez por mim, não pelo que eu tenho feito por Ele. E por isso, tudo o que você fizer deverá girar em torno, como o apóstolo Paulo fez, de conhecer a Cristo, de sofrer por amor a Cristo e de com alegria servi-lo pela esperança que tem de encontrá-lo em breve, contemplar face a face o seu Salvador. Em segundo lugar, a outra pergunta é: onde você pensa que está? Do versículo 12 ao versículo 16, que diz: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo: alegre-se e prossiga para o alvo. Se primeiro ele disse alegre-se e tenha muito cuidado com quem você confia. Não confie em si mesmo. Aqui ele diz: alegre-se e prossiga para o alvo. Depois de apresentar o seu currículo aos filipenses e destruí-lo e rasgar, dizer: isso daqui é lixo. O importante é o estar em Cristo. Paulo usa uma outra imagem muito familiar a nós nas Escrituras, que é a imagem de uma corrida, para mostrar onde ele se via, onde ele estava. Além de mencionar os motivos que teria para se gloriar pelo que fez, ele sabia que tinha motivos para se envergonhar também. Assim também nós, não é? Se você fizer uma análise do seu passado, isso você não coloca no currículo, só a parte boa. A primeira parte é a parte boa. O que eu coloco no meu currículo que vai ser útil. Eu não vou colocar os meus podres no currículo, porque isso não vai me ajudar. Mas ao olhar para trás e colocar o seu currículo, ele considera onde ele estava. E mesmo com aquele currículo invejável, estando em Cristo Jesus, ele sabia que Deus ainda não havia acabado com ele. Ele ainda não havia completado a sua corrida da vida cristã. E ele, olhando para trás, tinha coisa que ele gostaria de esquecer? Talvez. Ou certamente gostaria de esquecer. Ele era inimigo de Deus. Ele participou e consentiu com a morte de cristãos, como foi no caso de Estevão. Estevão sendo apedrejado e ele segurando as vestes de quem apedrejava, consentindo com a morte dele. Ele perseguiu a Cristo, por isso o Senhor Jesus o confrontou, o humilhou e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao olhar para o seu passado, ele sabia que não tinha chegado à perfeição, mesmo que já tivesse crescido e amadurecido um pouco. Ao olhar para Cristo, ele sabia que estava muito longe de chegar lá. Então vejam, meus irmãos, se vocês olharem para trás, constatarão que ainda não chegaram à perfeição, podem ter crescido, mas ao contemplar Cristo, estou muito distante de ser quem eu devo ser. Isso nos faz considerar onde nós estamos. Por isso ele resolveu em seu coração: eu vou esquecer das coisas que para trás de mim ficaram, dos meus pecados, da autoconfiança, daquela suposta perfeição de fariseu, como muitos julgam ter ainda em nossos dias.
pretensos cumpridores da lei, mas estão muito distantes. Esqueçam-se disso, não se apeguem a isso e olhem para a frente. Ele fez isso. Ele resolveu em seu coração prosseguir para o alvo pelo caminho que Deus preparou para ele, para trilhar, até chegar ao prêmio da sua soberana vocação, o chamado que vem da parte de Deus para correr essa carreira que está proposta diante de todo crente. A salvação, qual que é o prêmio? A salvação que foi conquistada por Cristo Jesus. Meus irmãos, embora Deus tenha começado a obra de salvação na sua vida, o Evangelho continua avançando em você. E Deus esteja te fazendo crescer com os meios que Ele mesmo dá e usando as circunstâncias. E mesmo que a sua confiança esteja em Cristo e você não confie em si mesmo, você tem um passado também, não é? Que você gostaria de esquecer. Há coisas que você se arrepende, que se entristece em lembrar, que se envergonha do que viveu, do que fez. O apóstolo Paulo era assim. Todos nós temos também essas memórias. E é importante ponderar sobre essas coisas para compreender do quanto você precisa de Cristo. Você precisa dele em cada passo da sua jornada neste mundo. E assim na vida cristã, de todo crente que já passou por este mundo. Os irmãos se lembram, e nós colocamos esse texto na liturgia por causa disso, que em Hebreus 11 nós temos a chamada galeria dos heróis da fé. Não eram heróis, né? A galeria dos irmãos da fé, a gente poderia colocar. Aqueles que viveram neste mundo confiando em Deus, mesmo sem ver a concretização da promessa. E o autor aos Hebreus, no capítulo 12, depois de passar, lembrando os leitores e a nós, de todos esses irmãos nossos que viveram pela fé neste mundo, ele nos exorta, no texto que nós lemos na liturgia, Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, irmãos que viveram neste mundo pela fé em Cristo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Portanto, enquanto você avança para o alvo, alegre-se, dedique-se como é exigido numa corrida, empenhe-se para chegar à linha de chegada e encontrar aquele que já ganhou a corrida por você, já conquistou o prêmio da salvação em seu lugar e espera por você na linha final. É assim que progredimos na carreira difícil que é a vida cristã. E é com esse sentimento e alegria que devemos correr com perseverança. E o apóstolo Paulo conclui essa parte. No versículo 15 e 16, acompanhem comigo, dizendo: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus os esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O apóstolo Paulo começou dizendo: eu não alcancei a perfeição. E aqui ele diz: nós que somos perfeitos. Ué, o que aconteceu com o apóstolo Paulo para aparentemente se contrariar assim? Ele não se contrariou, irmãos. Se você foi salvo, você já é perfeito em Cristo Jesus. Embora você esteja correndo ainda, você já é vitorioso nele, que correu no seu lugar. Embora você esteja crescendo na vida cristã, você tem sido ainda aperfeiçoado e ainda não foi completada a obra de Deus em você. Por isso, se você está em Cristo, você deve ter este mesmo sentimento, essa mesma disposição que o apóstolo Paulo. Esqueça do que ficou para trás. O seu passado também foi redimido por Cristo. E corra com perseverança, com dedicação, com alegria e esperança a corrida que Deus propõe a você, à sua frente. Não olhando para o que você faz, olhando para os seus pés. Você irá tropeçar. É olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Se você tem levado a vida cristã de outro modo, sem essa dedicação e consagração, sem esse sentimento e disposição, com negligência, com desânimo, com acomodação, com falta de comprometimento, seja com outra disposição e sentimento for, a oração de Paulo e a nossa também é que Deus te esclareça, porque não é assim
que Deus quer que você corra. E é tão comum ver, meus irmãos, pessoas que quando vêm a Cristo demonstram um grande entusiasmo. Chamam de primeiro amor, com frequência. Aquele intenso desejo por conhecer mais a Cristo. Leem a Bíblia com avidez, com deleite, descobrindo coisas novas cada vez mais. Oram com fervor, participam de todas as oportunidades, os privilégios que têm no contexto da igreja. Se envolvem, se engajam, são solícitas a servir. Já viu um novo convertido? São solícitas a servir, amáveis no cuidado com os irmãos, não têm vergonha de testemunhar a Cristo nos seus dias e fazem isso com muita alegria. Mas é tão comum também ver crentes que já estão há mais tempo na caminhada reduzindo a marcha e estacionando até nesta corrida, demonstrando cansaço e outros até desistindo de correr, porque deixaram de ler a Bíblia com frequência, fazem somente por costume e por obrigação, oram com superficialidade quando não cessam as suas orações. Não participam dos privilégios que Deus dá no contexto da igreja, da comunhão com o corpo de Cristo. Para estes, servir é um peso, é um fardo, é uma obrigação necessária, quando não descartam. Acabam sendo insensíveis aos cuidados com os outros irmãos. Têm vergonha de professar a fé e fazem tudo isso sem alegria nenhuma. E eu pergunto a você, onde você pensa que está? A vontade de Deus é que você viva e corra de acordo com o que já alcançou. Não apresente o seu currículo de serviços prestados no passado. Veja o caminho que Deus tem para você à frente. Onde que você pensa que está nessa jornada? Acha que já acabou? Alguns pensam que por tanto tempo na vida cristã, de serviço na igreja, vão chegar talvez à aposentadoria, acomodar, deixar de se envolver. Não há aposentadoria na vida cristã. E você não deve ser um corredor desleixado. Não teme continuar preso aos pecados e tolices do passado, ao modo de viver contrário ao que Deus requer de você, mas corra a corrida que Deus colocou na sua frente. Olhe para Cristo. Use a maturidade que Deus já te deu agora, que pode ser ainda pequena, mas use isso para correr mais e melhor, para progredir na vida cristã. Alguns pensam que já têm experiência na vida cristã e que já contribuíram muito na igreja, e que já podem descansar ou reduzir o ritmo. Não é para isso que Deus colocou uma pista de corrida na sua frente e um atrativo grandioso e glorioso para você mirar e chegar. Alegre-se com isso. Corra com perseverança com o que já alcançou, se você deseja mesmo encontrar aquele que te aguarda na linha de chegada. Em terceiro e último lugar, para onde você pensa que vai? Os versículos 17 ao 21. Para onde você pensa que vai? Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Ele conclui no versículo 1 do capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. O apóstolo Paulo está exortando a seus irmãos, alegrem-se e vivam como cidadãos dos céus. E é para você também, alegre-se. E como? Vivendo neste mundo como cidadão dos céus. Enquanto você corre com perseverança a corrida que Deus colocou diante de você, observe outros corredores e os imite. Nas maratonas há alguns que tornam-se referências para um grupo de corredores. Eles acompanham, dosando o seu ritmo, para que corram melhor e sejam ajudados a chegar no final. Deus certamente, porque Deus trabalha assim, Ele colocou ao seu redor pessoas
que já estão nessa corrida há mais tempo, que você deve observar, imitar. Aqueles que já vivem há mais tempo como peregrinos e que não devem se acomodar, mas devem ser referência sobre como correr bem a corrida cristã, aos olhos de outros que estão correndo há menos tempo. Devemos olhar aqueles que têm vivido como cidadão dos céus, ver o seu exemplo e imitá-los. Como o apóstolo Paulo disse, para que observassem a ele, pois ele imitava ao Senhor Jesus. Mas ele coloca um outro alerta a todo tipo de corredor ao nosso redor. Alguns até de dentro da igreja. Há só 2 destinos nessa corrida. E todos estão correndo. Alguns perdidos, outros têm um destino certo. Cuidado com alguns corredores que estão ao seu redor, para não seguir o seu modelo. Alguns que podem estar ao seu lado, que são, como o apóstolo Paulo disse, sobre o contexto lá da igreja de Filipos, e podemos dizer o mesmo aqui, que são inimigos da cruz de Cristo. Como que é um inimigo da cruz de Cristo? São aqueles que vivem de acordo com seu próprio coração, confiando em si mesmos. São orgulhosos, egoístas, que buscam satisfazer aos seus prazeres carnais, que dão prioridade à comida, bebida, sexo, entretenimento, a práticas deste mundo que não são agradáveis a Deus, que buscam também, ou podem até professar a fé no discurso, mas na vida não demonstram isso. Meus irmãos, é motivo de grande tristeza. O apóstolo Paulo disse que o fazia chorar, e devemos fazê-lo também. Pessoas que até estiveram em nosso meio, mas que demonstraram ser inimigos da cruz de Cristo, não amigos de Deus. É triste ver alguém que professou a sua fé e depois rejeitou o corpo de Cristo, se afastou. Não há meio termo na vida cristã. Se alguém não está em Cristo, é inimigo da sua cruz. O que Jesus disse lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo. E eu pergunto a você, para onde você pensa que vai? Todos vivem neste mundo, correndo para um dos 2 únicos caminhos que existem, ou 2 únicos destinos que existem. Um deles é a perdição. Os inimigos da cruz estão correndo para a perdição, para o inferno, para a condenação eterna. E quem está em Cristo corre o caminho da salvação que o próprio Pai colocou diante de nós e que Cristo já venceu no nosso lugar. É o caminho para o céu. É o caminho de vida eterna. Os que vivem como quem é daqui, que se sentem em casa nesse mundo, que se satisfazem com o que o mundo tem a oferecer, dos seus muitos prazeres, estão trilhando para a perdição eterna. Mas os que vivem como quem não é daqui, eu espero que você esteja neste grupo. Eu me sinto estranho, eu não me encontro neste mundo. Parece que falta alguma coisa. Eu não me satisfaço. Meu irmão, eu espero que seja porque você é um cidadão do céu e você não pode se encontrar plenamente aqui. Ainda que possa, unido a Cristo, desfrutar da sua presença e se deleitar da comunhão com Ele e com o corpo de Cristo. Você espera algo superior. Algo superior que é o próprio Salvador vir buscar a sua igreja para serem transformados, glorificados por Ele, e para habitar no novo céu e nova terra onde habita a justiça e onde o contemplaremos face a face para todo sempre. Para concluir, quem eu sou, onde estou e para onde vou? O que esse texto tem a ver com você? Quem você pensa que é? Confie de todo o seu coração na salvação que Cristo te dá. Ele é plenamente suficiente. Ele é a razão da sua alegria e esperança. Nessa vida e no porvir, não busque suprir com outras coisas ou garantir de outras maneiras. Seu currículo, por melhor que seja, é um lixo. Merece um inferno e a condenação eterna. Mas se você estiver em Cristo confiando somente nele, o currículo dele é suficiente para te conceder salvação, para te preservar nesta vida e para te ressuscitar no último dia. E você estará diante dele por toda a eternidade. Em segundo lugar, onde você pensa que está? Corra.
com todas as suas forças, sabendo que Cristo já venceu essa corrida por você. Como que isso encoraja, não é? Você não depende de você. Olhe para Cristo, não se engane. O fato dele ter vencido não significa que você não deva correr. Ele quer que você corra para ele. Corra para ele com perseverança. Que ele seja a sua motivação. Se você olhar ao seu redor, para os seus irmãos pecadores, para as circunstâncias da sua vida, você vai desanimar, vai desistir. Se você está desanimado ou querendo desistir, não tem aquela disposição que tinha antes ou que deveria ter, com certeza seus olhos não estão firmes no autor e consumador da sua fé, pois ele é suficiente para que você corra com devido preparo, com empenho e com dedicação. O fato dele estar te esperando na linha de chegada deve te fazer correr mais intensamente, mais rápido, não é? Desejoso de poder estar com ele, de encontrá-lo em breve. Que essa seja a sua motivação. E por último, para onde você pensa que vai? Só tem 2 destinos. Um é de perdição e outro é de salvação. Um é de morte eterna e outro é de vida eterna. Viva, se você está em Cristo, como peregrino neste mundo, com esperança por vê-lo face a face. Cuidado com os inimigos da cruz de Cristo, que vivem como quem pertence a esse mundo. Olhe para aqueles que têm vivido como cidadão dos céus e imite o seu exemplo. E onde nós encontramos isso, meus irmãos? Não é lá fora. Cuidado para não ouvir vozes daqueles que são inimigos da cruz de Cristo, receber conselhos dos de fora. Procure aqueles que vivem como cidadãos dos céus no corpo de Cristo, com quem você deve aprender a viver com alegria e esperança em Cristo e a correr melhor e mais intensamente. Que Deus dê a você graça para ser encontrado em Cristo e confiar nele de todo o seu coração. Que Deus te dê graça para você correr com perseverança até encontrar com aquele que já venceu por você e que o aguarda na linha de chegada. E que Deus te dê graça para viver neste mundo caído, como quem não é daqui, como estrangeiro, peregrino e cidadão dos céus, e que você continue assim até aquele dia que você o verá e habitará para sempre com seu Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Amém.